Nós vimos aí, nesse pequeno vídeo, uma parábola. Os irmãos conseguem identificar qual é a parábola? O bom samaritano. Nessa parábola, nós vamos tirar aqui preciosas lições. Lições em que talvez venha de encontro ao que nós pensamos, ou talvez imaginemos de como ou quem seria o meu próximo. Eu estava assistindo e estudando um pouco para trazer a palavra hoje. Nosso pastor está viajando, está de férias, deve estar nos escutando agora, nos assistindo. Que Deus abençoe o senhor pastor, a irmã Jussara, a família pastoral, Ana Paula, Fernando, os meninos também. E o pastor me deu essa incumbência de trazer a palavra hoje. E veio no meu coração algo que fala comigo também, que às vezes, irmãos, nós passamos por tantas lutas, tantas decepções, que às vezes esquecemos realmente quem é o meu próximo. Muitas vezes, irmãos, eu tenho em mente, por ter, às vezes, ter sido machucado em ajudar o meu próximo, porque o meu próximo me machucou. Em ajudar o meu próximo, porque o meu próximo não pratica as mesmas práticas que eu. Não é da mesma religião que eu. E Jesus vem aqui quebrar esses paradigmas. Porque é muito fácil amar quem eu amo. E nesta noite, Deus ele vai falar também ao meu coração, aos nossos corações. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, narra a história dessa parábola, que chama o bom samaritano. E eu vou trazer para os irmãos algumas informações interessantes de quem era o sacerdote e as suas obrigações, quem era o levita e as suas obrigações, e quem era esse tal de samaritano, que a Bíblia não fala que era um samaritano. Mas, pelo entender da história, pelo caminho que ele passava de Jerusalém para Jericó, nós entendemos que era um judeu. Na verdade, a Bíblia não fala quem é que estava à beira do caminho. Fala do samaritano, só corrigindo. Mas não fala aquele homem que estava caindo na beira do caminho quem era. Mas entende-se que era um judeu, o caminho que ele percorria. E o versículo 25 diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o próximo como a si mesmo. Os irmãos podem repetir comigo? Vamos lá? Ame o próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo? Eu gostaria de saber dos irmãos, e eu quero que os irmãos respondam. Quem é o meu próximo? Na ideia que você tem de próximo, quem é o seu próximo? É um culto participativo. É para os irmãos que falem. O que você entende como próximo? Os irmãos podem... O microfone cai, por favor, um microfone só. Só alguns irmãos, 2 ou 3 no máximo. Eu quero que diga para você, que você me diga, qual é a concepção que você tem do seu próximo. Quem é o próximo para você? Irmã Linda. O próximo para mim é aquele que necessita de alguma ajuda. Ok. É o meu vizinho. O meu vizinho, boa. Quem falou vizinho? Ah, irmã. Quem é o próximo? Então mais um. Quem é o próximo para você? Mais um, senão eu vou esticar. Vou apontar aqui, olha lá. Irmã Laís. Quem está ao meu redor? Muito bem. Eu, na minha vida, já passei por várias experiências
de quem é o meu próximo. E eu tenho certeza que os irmãos também. E olha aí, continuando a leitura, olha o que diz a Bíblia, o 28. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo edificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? O 30 vai dizer: em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as suas roupas, espancaram-no e foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. É interessante, irmãos, que o que era um sacerdote? Nós temos visto na Bíblia, né, lá no decorrer da história, no tempo de Moisés, lá, em que Deus, assim, estipulou algumas pessoas e deu algumas responsabilidades a algumas pessoas. E a do sacerdote era uma das mais especiais, que era trazer o sacrifício ao altar do Senhor. Em número 18, 20, tem um resumo, número 18, versículo 20. Diz assim, ó: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-lo em questões relacionadas com Deus. Isso aqui é um resumo meu, não é o que está na Bíblia, mas em números tem lá direitinho, os irmãos podem ir lá estudar depois e ver qual é a função real do sacerdote. Eu vou trazer aqui um resumo porque é muito grande. E diz assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-lo em questões relacionadas com Deus e apresentar oferta e sacrifício pelos pecados. O sacerdote fará propiciação pelas pessoas que pecar, cometendo uma falta involuntária perante o Senhor, e ele será perdoado. Sacerdote vem do latim sacerdos, sacerdotem, e significa sacrificar, o que oferece sacrifício. Intercessor, um mediador entre Deus e o homem. Ele é uma pessoa que levava os sacrifícios do povo até o altar de Deus. Ele deveria estar sempre em santidade, sendo assim um exemplo para todos. Irmãos, nós vemos essa parábola e vemos aqui, de início, um homem que deveria ser um exemplo para nós. Pense num sacerdote como hoje nosso pastor. Alguém que estivesse à beira do caminho, quase morto, e de repente vem alguém de lá, o pastor passa e de repente finge que não vê aquele homem. A história nos diz que o sacerdote aí não poderia pregar em pessoa se estivesse morta, porque ele teria que passar pelo processo de santificação, de purificação. Talvez, né, algumas pessoas dizem que ele não ajudou porque tivesse morto o rapaz e ele não quisesse passar pelo processo. Mas justifica não ajudar o seu próximo. Um homem que era o pastor, que era um dos líderes daquele tempo, um doutor da lei, passar e ver aquele homem caído e não o ajudar. Há todo um contexto por detrás disso. Mesmo porque aquele homem também era um judeu. É o que se dá a entender. E agora nós vemos um pastor, um sacerdote, um homem que intervia, que trazia o sacrifício para Deus, e agora passar de largo, fingindo que não viu aquele próximo. Você já parou para analisar que às vezes, quando estamos passando em algum lugar e nós encontramos alguém sujo, alguém que de repente não está muito bem da cabeça e vem encostar até nós e nós nos afastamos com medo até da pessoa? Aquele é o meu próximo, que muitas vezes está sujo, está bebendo, está drogado, e eu dou um passo para trás com medo dele. Às vezes fazemos a mesma coisa que o sacerdote fez. O sacerdote era um homem aqui de Deus. Nós também somos de Deus. Mas ele passou de largo e deixou aquele homem ali sofrendo. E continuando a história, o 32 vai dizer: e assim também um levita, quando chegou ao lugar... Obrigado, minha irmã. Eu não costumo beber água aqui não, sabe por quê? Eu fico tremendo às vezes, nervoso, aí o copo fica... Hoje eu estou até tranquilo. Os irmãos já vêm aqui algumas vezes, é experiente, mas é para o Senhor. A gente fica nervoso porque é para Deus, não é para mim, é para o Senhor. E eu tenho certeza que Deus está aqui comigo, mas quando a gente quer fazer bem feito, a gente fica meio nervoso, é normal isso. Mas vamos lá. O 32 diz assim: e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado.
Quem era um levita? Quem é um levita hoje? Fernando é um levita? Também. A gente pensa levita como cantor, né? Só cantor. Mas não é só isso, não. Nós hoje classificamos quem louva aqui, né? Quem canta, levita. Mas o papel de levita não é só isso. Olha o que diz a palavra em 1 Crônicas 23, 28 ao 32. Qual eram as obrigações de um levita? O trabalho dos levitas era ajudar os sacerdotes, os descendentes de Arão, no serviço da casa do Senhor. Também cuidava dos pátios das salas laterais, ajudava a realizar as cerimônias de purificação e serviam a casa de Deus de várias outras maneiras. Era também um homem que deveria ser um exemplo para nós. E o que é que esse levita faz com o seu próximo? Passa e não o ajuda. Levita não era só um homem qualquer, mas era um dos que auxiliava o sacerdote. É impressionante, irmãos, como a gente vê uma realidade aqui e a gente para e pensa, como é que pode? Um homem de Deus, um homem que servia na casa do Senhor, ver um homem ferido e não o ajudar. Como é que pode uma coisa dessa? Mas Jesus, ele estava querendo nos mostrar algo bem mais profundo. Jesus talvez tocou na ferida daquele homem que perguntou quem era o próximo dele. E muitas vezes nós temos como ideia de próximo o nosso vizinho querido, o nosso amigo, o meu filho, a minha esposa, a minha mãe. E às vezes, aquelas pessoas que vêm do meu convívio que eu gosto, esse é o meu próximo. Aqueles outros problemáticos, esse eu não quero nem saber, que se exploda por lá. Irmãos, na minha vida, eu gosto de contar a experiência que eu vivi. Não gosto de contar a experiência que eu não vivi, porque é mais fácil de contar porque eu vivi. Por muitas vezes eu ajudava as pessoas na rua, e por um tempo eu parei de ajudar. Porque aquelas pessoas eu percebi que a pessoa começava a me enganar. Você já percebeu que as pessoas hoje usam até o nome de Cristo, dizem que é crente para conseguir algo? Uma vez eu estava no bate-coração e tinha vindo da igreja. Estava com a Bíblia na mão, tal, e alguém me abordou. E chegou, ô irmão, como é que tá? Tudo na paz? Tudo bem, irmão, tal? E a pessoa me induziu a dizer de que igreja eu era. Eu, na alegria, na euforia, falei de que igreja eu era. Eu também sou de lá, irmão, como é que tá? Tudo bem? Pô, irmão, rapaz, eu vim para a igreja aqui, mas, rapaz, terminei perdendo minha passagem e não estou com dinheiro nenhum para ir embora. A pessoa morava, acho que era em Dias D'Ávila, não sei onde era. E eu peguei, claro, né, irmão, mesmo que não fosse, era o meu próximo. Cheguei, tirei o dinheiro e dei. Aí depois eu filtrei e analisei. Ela me perguntou tudo e foi respondendo de acordo, eu dizia. Perguntou de que igreja eu era e foi me enrolando. E aquilo ali me deu no coração, eu travei ali. E por várias vezes aconteceu isso. Eu disse, agora eu não dou mais nada a ninguém. Endureci o meu coração. Não dou, porque eu não sou abestalhado. Mas não devemos pensar assim. Há muito tempo que eu já penso diferente. Eu talvez, os irmãos também, não sei quem aqui, mas você que me ouve também, talvez tenha tido uma experiência dessa. Eu não dou mais nada a ninguém porque eu tenho dado e a pessoa tem me feito de besta. A gente diz até abestalhada aqui na Bahia, né? O pessoal que está de fora vai entender isso aí, mas é a pessoa besta. E muitas vezes nós deixamos de ajudar porque ficamos com raiva. Vamos fazer de abestalhado? Eu não sou besta. Mas aí Jesus vem nos mostrar realmente quem é o nosso próximo. Mas um samaritano, o 33. Mas um samaritano estava de viagem, chegado onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Vamos descobrir aqui, vou falar um pouco de quem era o samaritano, como era o convívio deles, como é que funcionava aquilo ali entre samaritano e judeu. Mas a palavra continua assim: aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nele vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu os 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. É interessante, irmãos, que a história dos samaritanos com os judeus, ela é muito antiga. Havia uma desavença imensa entre eles.
Eles não se davam, tinha assim um ódio mortal um do outro. Agora, por quê? Isso começou há muito tempo. Vamos ler lá um resumo aqui que está lá no livro dos Reis, também está lá. Mas vou trazer um resumo aqui de como isso aconteceu. Após a morte do rei Salomão, cerca de 900 anos antes de Cristo, o seu filho Roboão assumiu o trono. E o povo se dividiram em 2 reinos. Lembra lá, no passado? Que quando Salomão morreu, ali o reino foi dividido. Diz assim: e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram no sul sobre o reinado de Roboão, filho de Salomão, com a capital Jerusalém. Certo? E as demais tribos ficou com Jeroboão, que a capital era Samaria. Ficou com 10 tribos. No ano de 722 a.C., o reino da Samaria foi vencido pelo rei da Síria. E o povo foi levado para a Síria em cativeiro. Aí começa o desenrolar da história. Durante esse tempo, povos pagãos, não judeus, vieram para Samaria. E houve muitos casamentos mistos de judeus que permaneceram em Samaria. Nem todos foram para o exílio. Alguns ficaram lá, alguns judeus. E aí vieram mais e se casaram com pessoas pagãs. Isto era proibido pela lei de Moisés. Por isso o povo de Jerusalém, chamado de judeus, odiava os samaritanos. Não os considerava mais judeus por terem se misturado com povos não judeus. Então, para eles eram um povo puro, mas os samaritanos se misturaram. Porque aquele povo do reinado das 10 tribos que ficou lá e foram invadidos pelos assírios, foram levados em cativeiro. Alguns ficaram. E os que ficaram, vieram os outros de outros lugares e se misturaram com aquele povo. E para os judeus, como se mistura, não vale mais nada, não é mais judeu. Não é mais povo de Deus. É assim que eles acham. Era inimigo mortal. Aí Jesus quebra o paradigma também quando pede água à mulher samaritana. É interessante que era uma rivalidade muito grande mesmo. Eu não sei como podemos comparar aqui. Hoje, infelizmente, nós temos alguns bairros que não pode entrar um ao outro. Era mais ou menos assim. Era muito cruel um com o outro. O 36 continua a palavra de Deus dizendo assim. Jesus perguntou, àquele homem: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí ele vai dizer: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Será que aquela pessoa que eu amo, aquela pessoa amigável, que eu me dou bem, será que quando Deus fala em próximo, será que só são essas pessoas? Será que o meu próximo são aquelas pessoas que estão no meu convívio? Jesus vem mostrar aqui para aquele homem que não funciona assim. O próximo que Jesus quer nos mostrar nesta parábola é aquela pessoa que não está dentro do nosso convívio. Aquela pessoa que muitas vezes consideramos como inimigo. Encrenqueiro, problemático, antipático, briguento, cruel muitas vezes. Nos persegue no trabalho. Quantos aqui não têm experiência de no trabalho ser perseguido por alguém? Muitas vezes coloca o som alto na nossa porta, da nossa casa. João aqui, não estivesse aqui, João até ri agora. A gente quer dormir, mas o som alto ele bota na porta da nossa casa, nosso vizinho. Às vezes ele segue outra religião. Quantas vezes, irmãos, nós passamos de largo por alguém que segue outra religião? Quantas vezes, irmãos, nós deixamos de falar com a pessoa porque a pessoa não segue a mesma religião que eu. E eu acho que a religião dela não é certa porque eu conheço, eu sei, mas eu passo de largo por ela e nem prego a palavra para ela e nem dou um bom dia para ela porque ela faz parte de outra religião. Como é que eu vou falar do amor de Cristo para ela se eu não me aproximo dela? Como é que eu vou falar para o meu próximo que não é da mesma religião que eu se eu não me aproximo dele? É interessante que aquele samaritano, ele não mediu esforços para ajudar aquele rapaz. Ele pegou aquele rapaz e limpou as suas feridas.
colocou em cima do seu animal, levou até uma hospedaria, pagou a despesa, ainda disse mais: se tiver mais alguma coisa, quando eu voltar, eu acertarei com o hospedeiro. Irmãos, esse exemplo que Jesus nos traz quebra qualquer paradigma que nós temos de próximo. Eu sei que tem irmãos aqui que já entenderam isso, que o meu próximo é todo aquele que precisa de mim. Mas será que aquele próximo que me fez mal, eu o ajudei, ele precisar de mim, será que eu vou ajudar o meu próximo de novo? A Bíblia vai dizer em Mateus 5, 38 ao 47, aí eu costumo dizer que é um tapa na cara sem mão. Diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas que qualquer que bater na face direita, ofereça à esquerda, também a outra. Índio estava falando até sobre isso semana passada. E continua dizendo, o 40. E ao que quiser pleitear comigo e tirar-te a túnica, largar-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha o que diz Jesus. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizeis, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que te maltratam, e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que os amam, que galardão tereis? É muito fácil. Amar quem eu amo é fácil demais. Que sacrifício tem isso aí? É muito fácil. E continua a palavra. Não fazem os publicanos também o mesmo, diz a palavra? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os publicanos? Então, amar a pessoa que eu amo é muito fácil. A intenção de Jesus nessa parábola é mostrar que eu tenho que amar aqueles que não me amam, aqueles que são os meus inimigos, aquelas pessoas que de repente eu não quero saber, não quero conversa com ela, porque eu já tentei por várias vezes, mas aquela pessoa vem até você, ele é o seu próximo. A história da Bíblia vai contar uma outra ocasião interessante. A Bíblia, Jesus, além dessa parábola, passou por uma situação que nos faz também refletir sobre a questão do meu próximo e quem é o meu próximo. Em Marcos 5, 22, 24, Jesus vai falar sobre uma situação em que talvez eu aproveitasse para jogar na cara e não ajudasse essa pessoa, porque a vida toda ela me humilhou e me chamou até de Satanás, diz a palavra aqui. Olha o que diz. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Talvez agora, se fosse eu, seria a oportunidade de passar na cara. Olha, a vida toda você me perseguiu, a vida toda você me humilhou, me chamou até que eu agia em nome de Satanás. Agora é minha vez, meu irmão. Ou vem até mim agora? Mas Jesus faz diferente. Jairo era um dos doutores da lei. E provavelmente ele também perseguia Jesus. Ele falava que Jesus agia em nome de Beelzebul, Satanás. Se fosse um de nós, provavelmente estaria a oportunidade, né, de jogar na cara. Mas olha o exemplo que Jesus nos dá. Irmãos, é isso que nós temos que aprender com essa parábola. Em ajudar o próximo. Jesus não passa na cara. Irmãos, eu digo para você que essa semana, eu lendo isso aqui, aprendi muito. E pratiquei muita coisa que eu não praticava. Eu ajudo algumas pessoas. Mas, infelizmente, irmão, às vezes eu tenho dificuldade quando a pessoa quer se aproveitar de mim. E eu me travo. Quando eu vejo que está demais a coisa, eu me travo.
Mas às vezes, irmão, não é que esteja demais, é porque a pessoa está precisando mesmo. E eu aprendi muito a exercer isso. Eu aprendo muito com minha esposa, ela tem um amor imenso pelo próximo. Falo isso porque eu vivo com ela e tenho aprendido muito com ela sobre isso. Ela é capaz de, se você tiver sem sandália, ela é capaz de tirar dos pés e dar. É uma pessoa que, eu digo para você que eu aprendo todos os dias com ela, porque o amar o próximo é uma atividade que temos que fazer constantemente, porque todo dia temos um desafio de um próximo mais difícil. Todos os dias passamos por isso. Aí você acha, esse próximo que eu ajudei foi difícil, mas eu tenho certeza que outros próximos virão sobre a sua vida, talvez com dificuldade maior, e você terá que ajudar esse próximo. E é interessante sobre a cura da filha de Jairo, a atitude de Jesus. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe, a criança e o discípulo que estava com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-lhe pela mão e disse, Talita, cumi. Que significa, menina, eu lhe ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. É tão bom quando as pessoas às vezes fazem o mal com você. Eu não falo que é bom para a pessoa, mas é bom para você isso. E você retribui com o bem. Eu sei, irmãos, que passamos por várias experiências de às vezes a pessoa querer se aproveitar. Mas você ensina muito às pessoas quando você paga o mal com o bem. É assim que funciona. Lá em casa nós temos 3 filhos. Considero 3 porque a Andressa eu considero como minha filha. E a Andressa, desde pequena, sempre foi muito, assim, rejeitada pelo pai. E a vida toda, a gente criava a Andressa e o pai, em momento algum, se aproximava dela para nada. Melhor dizendo, quando ela operou de uma hérnia, ela era muito criança, o pai foi incapaz de ir lá ver a criança. A Adriana sozinha nessa luta, eu não estava com ela ainda. E por muitas vezes, eu saía com a Andressa pequena, que ia buscar Juan, sempre levava ela, e passava próximo do pai dela, e ele fingia que não via a criança. Como ajudar um próximo desse se precisar de você no futuro? Um pai que rejeita o seu filho. Um pai em que você talvez depositasse a sua confiança e aquele pai rejeita o seu filho. É interessante que a Adriana sempre falou que ela nunca deveria maltratar o seu pai. E se algum dia ele precisasse dela, que ela assim o ajudasse. A vida toda nós falamos isso em nossa casa. Passou-se os anos, hoje ela tem um filho, e agora, depois de ela ter um filho, já não mais depende dele, porque acho que a maior briga é por causa da pensão que ele tinha que dar. Ela hoje voltou a falar com ele. Deixou que aquela mágoa ficasse de lado, deixou de trabalhar na vida de Andressa. Andressa hoje é evangélica, graças a Deus, aceitou Jesus, e ela tem estado firme com Deus, e hoje ela tem um contato com o pai dela. E eu tenho certeza, se algum dia ele precisar dela, ela irá ajudar. Mas como ajudar esse próximo que foi tão miserável? Esse próximo que me deixou de repente, não passou fome por causa de Adriana. Mas que próximo é esse? Que luta para ajudar um próximo desse? Talvez nós diríamos, a vida toda não me ajudou, vou ajudar ele agora? Porque um dia ele precisará dela. A vida é assim, um precisa do outro. E como agir perante esse próximo, que quando eu pequeno, quando eu precisei dele, muitas vezes, ele se rejeitou a mim, se opôs a mim, passava por mim, eu como criança, o que é isso para uma criança? Passar para o lado do seu pai e o seu pai não falar com ela. Como deve ser dolorido isso para ela? Ela olhando para ele assim, vendo ele andar, acompanhando os passos dele, e ele não falar com ela. Mas aí Jesus vai e diz que eu tenho que ajudar esse próximo. Esse é o meu próximo. Aquele próximo que não me amou
mas eu tenho que amar, eu tenho que ajudar. Isso diz a palavra. Um outro exemplo que a Bíblia nos traz também é sobre José. José foi um homem que foi vendido, mas pagou um preço, irmão, terrível. Que preço José pagou? José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, alguém que ele admirava, alguém que ele amava, simplesmente por inveja. Primeiro jogaram José no buraco, que ele deve ter se machucado muito, e depois ele foi vendido como escravo. Agora imagine a cena, ele sendo levado como escravo e pedindo: irmãos, me salva, irmãos, não me deixa aí, irmãos. A Bíblia não fala isso, mas imagine como não foi sofrido para ele, sendo levado como escravo, e os irmãos tudo próximo. José pagou um preço alto no Egito. José foi escravo no Egito. Mas Deus o honrou. E quando os irmãos dele mais precisaram, o seu próximo mais precisou, aquele próximo que o jogou no buraco, aquele próximo que o vendeu como escravo, veio até ele. E o que José fez? O ajudou. Como é difícil ajudar as pessoas que nos machucam. Como é difícil ajudar as pessoas que nos jogam no buraco. Agora, irmãos, uma coisa interessante acontece também conosco. Quantas vezes Deus pede e Deus lhe incomoda para ajudar e você foge? Quantas vezes você já passou por alguém e algo lhe incomodou para que você ajudasse, mas você disse não e não o ajudou? É interessante, irmãos, que Deus ele vai nos cobrar. Porque em Mateus tem uma passagem interessante que eu vou ler no final, não vou ler agora. Mas quando ajudamos os pequeninos, ajudamos a Deus. E o interessante é que Jonas, Deus mandou que Jonas fosse ajudar o seu próximo, a cidade de Nínive. Aquele povo estava perdido. Aquele povo ia ser condenado. Mas Deus é misericordioso. Deus sempre dá uma chance. Deus não vai fazer com que ninguém morra ou que ninguém passe por luta sem antes dar uma chance. Isso é certo. E Deus mandou que Jonas fosse pregar aquele povo, falar com o seu próximo. E Jonas fez o quê? Fugiu. Mas infelizmente, irmãos, às vezes pagamos o preço, porque deixamos de ajudar o nosso próximo. E Jonas pagou um preço altíssimo. Primeiro o barco estava para sucumbir. E foram obrigados a jogar Jonas dentro do mar. E Jonas ficou no mar ali à deriva e veio um peixe e o engoliu. Ficou vários dias ali. Acho que foi 3 dias, não foi? 3 dias na barriga do peixe. Em algum momento, Jonas veio à tona e se lembrou do que Deus tinha mandado ele fazer. Às vezes, irmãos, estamos passando por dificuldade, por luta, porque esquecemos de ajudar aquela pessoa que precisou de nós ou que precisa de nós. Às vezes não está nem muito longe, às vezes está dentro de nossa casa, precisando de um abraço, precisando de uma palavra. Não é só dinheiro, não é só comida, não, irmãos. Quantas pessoas em nossas vidas precisam, às vezes, de um abraço? Só um abraço. É só isso que quer. Ou que só sente do seu lado. Só do lado, só para ser um acompanhante. E muitas vezes nós fugimos. Somos covardes, assim como Jonas foi. E Jonas pagou um preço alto. Mas uma coisa interessante, ele ainda teve tempo de se arrepender. E quando ele orou a Deus, Deus fez com que o peixe o libertasse, os expulsasse do peixe. E ali Jonas, mesmo com raiva, sem vontade, faça assim mesmo. Irmãos, quantas vezes nós fazemos algo que não queremos para agradar a Deus? E foi isso que Jonas fez. Jonas não queria pregar para aquele povo, mas ele foi mesmo contra a sua vontade e pregou aquele povo de Nínive. E engraçado que Jonas ficou esperando ainda, Senhor, eu preguei, mas não houve nenhum arrependimento, esperando aquele povo ser destruído. Mas não foi isso que aconteceu.
Mas eu não quero deixar esse exemplo de ficar esperando a coisa ruim acontecer, não. Eu quero deixar o exemplo de você agir e ajudar mesmo contra a sua vontade. Mesmo que eu não quero ajudar fulano, porque essa pessoa me machucou. Mas faça assim mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele vê diferente do que nós vemos. Quando nós fazemos a coisa contra a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus, Deus fica radiante, porque eu estou procurando fazer a vontade do Senhor. Estávamos falando mais cedo aqui sobre isso. A irmã Sueli comentou sobre algo nesse sentido. E às vezes, irmãos, nós não queremos nem vir para a igreja porque estamos cansados, queremos ficar um pouquinho em casa. Mas quando vimos sem vontade, cansado, que dia maravilhoso. Que pregação maravilhosa. Como Deus falou o meu coração. Deus, Ele vê totalmente diferente do que nós vemos. Quando nós lutamos com nossa carne, eu não quero fazer, mas eu vou fazer porque é a vontade do Senhor. É assim que tem que ser, irmãos. Ajude o seu próximo, mesmo aquele que você não gosta. Mas que próximo difícil, que pessoa difícil. Eu não quero conversa com essa pessoa, mas o ajude, mesmo sem vontade, porque é melhor fazer a vontade de Deus do que fazer a nossa vontade. Irmãos, durante a minha vida toda, é interessante que os irmãos falam, mas tem história para contar, mas eu vivi, eu tenho que contar a minha história. Meu pai era uma das pessoas que eu mais amava nessa vida. Anísio Souza Santos é o nome do meu pai. E quando eu pequeno, no tamanho de Gabriel, eu saía, meu pai era vendedor de mercadorias, como chama gringo, né? Hoje aqui. E meu pai era um dos melhores vendedores de lá, do interior. Hoje em dia temos lojas, naquele tempo não tinha loja como tem hoje. Roupa era comprada na feira, ou mandava fazer, comprava pano e mandava fazer. E meu pai era uma pessoa que eu amava demais. Meu pai era tudo para mim, meu pai era meu exemplo. Mas no decorrer da vida de meu pai, ele se enrolou todo na vida. Eu lembro que meu pai começou a comprar fiado e não pagar. Começou a pedir emprestado e não pagar. Começou a mentir para todo mundo, e eu o tempo todo ao lado de meu pai. E certo dia meu pai decidiu vir para Salvador, eu morava em Nazaré das Farinhas. Ele decidiu vir para Salvador, e eu, como amava meu pai, vim com ele para Salvador também. Sem eira nem beira. Perdido, nós dois. E ficamos na casa de alguns parentes. Como foi difícil ficar na casa daqueles parentes. Irmãos, sofri. A minha mãe, ela não interviu, porque eu gostava demais de meu pai. Então, ela não queria intervir nisso. E aí, deixou aí com meu pai. Por muitas vezes, irmãos, ele foi embora. E me deixou na casa dos parentes dele, que eu não conhecia ninguém. Como era difícil estar ali, irmão, sozinho, sem ninguém. Eu tinha uns 10 anos de idade, sozinho. Eu olhava para o lado, não via minha mãe, não via meu pai, não via meus irmãos. E o meu pai simplesmente sumia. E eu ficava ali sozinho na casa dos parentes dele. Eu lembro de uma ocasião que eu estava com fome. E eu peguei o Danone escondido. Furei, tomei, tampei de novo, botei lá. E no outro dia, descobriram que eu tinha feito isso. E me puniram por isso. Uma outra ocasião também, ele me deixou aqui em Paripe, no Bate-Coração. Na casa de uma tia minha, chamada Helenita. E eu lembro que ele sumiu. Ele me trazia para a casa dos outros e sumia. E já se passava mais de 3 meses que eu não via meu pai. Eu estava na casa da irmã de minha mãe. E era Natal. Irmãos, quando eu vi todo mundo se confraternizando, como foi duro, irmãos. Estava sozinho. Não tinha meu pai, minha mãe, ninguém perto de mim. Como foi difícil esse dia, irmãos. Quando eu olhei ao redor, aí minha tia me pegou, me abraçou. O que foi, Binho? Me chama de Binho. E me abraçou. E no outro dia minha mãe chegou. Nunca mais eu fui atrás de meu pai. Minha mãe me levou para o interior. E esse era o próximo que estava agora diante de mim. Meu pai se enrolou todo na vida, se atrapalhou todo. Até surra de fio deram meu pai. Levaram meu pai, amarraram no carro, arrastaram ele, veio com as costas toda ferida, irmão, do asfalto. E agora eu já era adulto, e chega meu pai todo arrebentado na minha casa.
Como ajudar um próximo desse, que me machucou tanto? Mas Jesus disse que eu tenho que ajudar. Ajudei o meu pai o máximo que eu pude. Ajudei, meus parentes sabem o quanto eu ajudei o meu pai. Às vezes nem tinha condições de ajudar, mas estava ali ajudando. Por várias vezes meu pai armou coisas, inclusive com o meu nome, dizendo que eu era traficante, e dizia aos traficantes do bate-coração para não mexer nele não, porque ele tinha um filho que era traficante. Qualquer coisa ele chamava o filho dele. Muitas coisas meu pai fez. Dá para fazer um livro. E para finalizar a história de meu pai. Ele, um dia qualquer eu estava viajando. E ele morava numa casa próxima. E minhas irmãs me ligou e me disse: Binho, deixaram o pai aqui em casa, no carro de mão. Não consegue andar e está escarrando sangue. Aí eu estava viajando, vim imediatamente, estava trabalhando. E quando cheguei lá, encontrei meu pai naquela situação deplorável. Estava sem defecar um bocado de tempo já também. Como não ajudar essa pessoa? Deus colocou um próximo difícil, que me machucou, mas eu tinha que ajudar esse próximo. Eu não posso de maneira nenhuma, irmãos, fazer a minha vontade, mas eu tenho que fazer a vontade de Deus. Por muitas vezes, irmãos, eu levei meu pai para a igreja, muitas vezes, perdi a conta. Ele só ia para me enrolar, ou para querer algum dinheiro, alguma coisa. E Deus achou a oportunidade exata para ele aceitar Jesus. Fomos para o hospital, para conseguir a vaga foi um terror, foi horrível, mas conseguimos. Eu não lembro o nome, Otávio Mangabeira, eu acho, que tem a ver com o negócio de pulmão. Lá no, não lembro o lugar onde é, mas enfim, fomos para lá. Quando chegou lá, meu pai se defecou todo. A gente tinha dado para ele uma lavagem, não tinha feito efeito, fez efeito naquele momento. E por muitas vezes eu preguei para o meu pai, mesmo em meio a tanta situação, por muitas vezes eu falei de Jesus para ele. Minha família está de prova aí. Por muitas vezes. Mas ele só me enrolava. E naquele momento, irmãos, ele estava muito fragilizado. Deus mandou uma serva dele e fez um apelo para ele. E ele aceitou a Jesus. Irmãos, ele não saiu mais daquele hospital, ele morreu lá. Mas morreu com Jesus. Como não ajudar o próximo? Como ajudar esse próximo que nos machuca tanto, que nos bateu tanto, que nos fez sofrer tanto? Mas esse é o próximo que Deus quer que nós ajudemos. Cuidado, irmãos, porque às vezes nós ficamos insensíveis, porque passamos por tantas situações e deixamos de ajudar o nosso próximo, porque machucou demais. Outra coisa, irmãos, quando ajudar alguém, não queira nada em troca. Não adianta eu querer ajudar alguém já pensando em querer algo em troca. Ajude, porque Deus mandou você ajudar. Porque a recompensa, ela vem do Senhor. Não queira ajudar já com a intenção de receber. Porque muitos fazem isso. Já faz e quando você precisa da pessoa, já vai jogando na cara. Quando você precisou, eu te ajudei. Não vale de nada. Se você ajudou e pensou nisso, não valeu de nada a sua ajuda. Lucas 6,35 diz assim: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o que emprestam. Essa aqui é ali. Só para finalizar, em Mateus 25, nos fala algo interessante, irmãos. Deus, ele vê o nosso íntimo. Ele vê lá dentro o que está acontecendo. O que você faz, o próximo que você ajudou. Deus não vê como a gente vê. E eu peço que o Espírito Santo nos incomode, para que a partir de hoje, nós olhemos o nosso próximo de forma diferente. Que não venhamos olhar, irmãos, como a carne olha, mas que possamos olhar com o olhar de Jesus. Irmãos, eu tenho aprendido muito na vida. Não pense que eu sou bonzinho, não, aquele bonzinho, aquele irmãozinho bonzinho, não sou não, irmãos. Só Deus sabe a luta que eu travo dentro de mim para praticar a bondade. Sinceramente. Não são todos os momentos não, mas tem momentos que é assim. Que eu digo não para mim,
e digo sim, Jesus. A minha esposa tem me ensinado muito sobre isso. De que não tem que ser do meu jeito, mas tem que ser do jeito do Senhor. Mateus 25 diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venha bendito de meu Pai, receba como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e você me acolheu. Necessitei de roupas, e vocês me visitaram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, e com sede, e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, e te acolhemos, ou necessitado de roupas, e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, e fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhe a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Que nós possamos, irmãos, agir diferente com o meu próximo. Jesus, Ele nos dá esse exemplo. Um exemplo que talvez eu, como homem, como carne, não consiga fazer. Porque dói, irmãos. Como é difícil ajudar aquela pessoa que te machucou. Como é difícil ajudar aquela pessoa que fez tantas coisas com você, tantas coisas ruins. Mas Jesus nos diz essa noite: ajude. Porque o galardão, a recompensa, não vem do homem, mas vem do Senhor. Quando nós ajudamos esses pequeninos, ajudamos ao Senhor. Quando nós fazemos isso, estamos fazendo para Deus. E Ele, irmãos, nos recompensará. E Ele nos dará recompensa muito melhor do que vocês imaginam. A recompensa não vê o retorno do que eu fiz ali, não. Se de repente eu dei um abraço, vou receber um abraço, pode até ser. Se eu dei algum dinheiro, vou receber em troca o dinheiro. A Bíblia fala que nós não somos capazes de imaginar o que Deus tem preparado para nós. Que esta noite, irmãos, nós possamos refletir nisso. Irmãos, Deus às vezes incomoda o nosso coração para fazer algo diferente. Ou às vezes usa algum irmão para fazer algo diferente. Nós temos pessoas aqui na igreja que ainda não compartilham da mesma fé. Ou não compartilha de repente com Deus as suas lutas, as suas dificuldades. Ou às vezes, irmãos, até compartilha, mas não tem vivido uma experiência real com o Senhor. Às vezes, irmãos, nós precisamos dar um passo. E esse passo, irmãos, só nós podemos dar. Deus não vai fazer isso. Porque Ele nos escolheu já. Ele me amou primeiro. Mas eu preciso, irmãos, para eu viver tudo isso que Deus tem para mim, para eu conseguir ajudar esse próximo que está à beira do caminho, para que o Espírito Santo trabalhe em minha vida e me transforme por completo, eu preciso dar esse passo, irmãos. Nós temos algumas pessoas aqui na nossa igreja que ainda não são evangélicas, são amigos de Jesus, e eu creio que têm buscado a presença de Deus. E talvez você diga: mas é um culto, não é um culto evangelístico? Mas Deus, Ele fala aos nossos corações de várias maneiras. Deus, Ele quer nos usar, mas só depende de nós. Por muitas vezes, irmãos, eu orei por meu pai, orei para que ele aceitasse a Jesus, orei por minha família, para que minha família aceitasse a Jesus. Foi uma luta tremenda. Orei para um próximo que me machucou,
Mas Deus, o Espírito Santo, colocou no meu coração isso. Eu quero convidar você. Eu quero desafiar você. Você ainda que... Eu conheço as pessoas aqui que não são ainda... que não abriu a porta do seu coração. Mas Deus incomoda o nosso coração para que fale. E Deus tem batido a porta do seu coração. Deus tem falado com você tantas vezes. Quantas vezes você falou com Deus e Ele ouviu a sua oração? Quantas vezes Ele enviou um próximo para te ajudar? Mas quantas vezes Ele bateu a tua porta e você abriu? Jesus, Ele nos ama. E Ele quer o melhor para nós, o melhor, irmãos. E o melhor não está aqui nessa terra. O melhor está com o Senhor. As provas virão, as dificuldades virão. Mas com Cristo, irmãos, somos mais que vencedores. Eu quero fazer um convite a você essa noite. Se Deus tocou no seu coração essa noite, e de repente você disse, poxa, eu tenho que mudar a minha vida. Essa página eu tenho que virar. Eu tenho que dar esse passo, porque só eu posso dar. Deus não vai dar esse passo por você de maneira nenhuma. E você precisa fazer isso. Só você pode fazer isso. E você quer dizer, Senhor, aqui está o meu coração. Está aberto. Entra, Senhor. Ceia comigo. Porque já faz muito tempo, Senhor, que eu quero fazer isso. Mas, Senhor, há algo que impede de eu fazer isso, meu Deus. Tem algumas barreiras que eu preciso ainda, meu Pai, derrubar. Eu não vou conseguir sozinho. Entra no meu coração e me ajuda. Há alguém essa noite que queira dizer, Senhor, estou aqui. Entra no meu coração e transforma a minha vida. Aqui a porta está aberta, Senhor. Estou abrindo a porta do meu coração. Entra, Senhor, e faz uma transformação. E faz morada no meu coração. Há alguém esta noite? Irmãos, Deus aí não força coração nenhum. Mas eu creio que a palavra de Deus, ela é plantada. E eu sei que no momento certo, ela há de florescer. E o convite do Senhor é que você venha fazer parte dessa festa. Venha fazer parte dessa festa. Porque a festa será grande, maravilhosa. E você está convidado a fazer parte dessa festa. Talvez você também que nos ouve aí, se você tem o interesse de aceitar Jesus, coloque nos comentários, nós também iremos orar por você. Não sei em que momento você vai assistir esse culto, mas eu quero dizer que Deus te chama também. Coloque nos comentários, diga que aceita Jesus em sua vida e venha para Jesus e nós vamos orar por você. Vou perguntar só mais uma vez: há alguém que queira fazer esse compromisso com Deus? Vamos orar, irmão, nesse momento? Vamos ficar de pé. Louvado seja o teu nome, Pai. Aqui estamos, Senhor, como pequeninos. Como fomos pequenos, meu Pai. Às vezes, Senhor, os problemas são tão gigantes. Às vezes, Senhor, nós passamos por experiência com o próximo. Tão difícil, meu Deus. Tão difícil. Como é difícil, Senhor, às vezes ajudar esse próximo que tanto me machucou. Que doeu tanto, meu Deus. Mas, meu Deus, o Senhor nos mostrou hoje que o meu próximo não é aquela pessoa que eu amo. Também é o meu próximo. Mas não é esse que o Senhor quer falar. Mas é aquela pessoa, meu Deus, que muitas vezes me machucou. Que quantas vezes me incomoda, meu Pai, com som alto. Que me persegue, Senhor, no meu trabalho. Que dentro de casa, meu Pai, é um terror. São pessoas
tão difíceis, meu Deus. Mas o Senhor, meu Deus, nos mostra que é esse próximo que eu tenho que ajudar. Senhor, que possamos sair daqui hoje com essa certeza. Que ao passarmos por alguém, pelo nosso próximo, que esteja na rua, às vezes fedido, às vezes drogado, às vezes bêbado, mas quantas vezes, Senhor, nós fazemos vistas grossas, só para não ter aquele incômodo, aquele fardo em nossas costas. Mas, Senhor, nesta noite, que nós venhamos a ver de maneira diferente o meu próximo, o nosso próximo. Que ao passarmos pelas pessoas que vão precisar de nós, que aquela pessoa entrar no nosso caminho, nós possamos amar o nosso próximo e ajudar o nosso próximo. Senhor, obrigado por essa oportunidade, meu Deus, porque também o Senhor falou comigo. Obrigado por ter falado ao meu coração também. Que o Senhor, meu Pai, continue assim nos guiando. Espírito Santo, que o Senhor fale e continue falando aos corações. Que ainda, Senhor, não tive encontro contigo. Mas talvez, Senhor, falte algo ainda. Mas eu te peço, Senhor, que o ajude a tomar essa decisão. Eu sei, meu Pai, que o Senhor não invade, que é uma decisão pessoal. Mas coloca, meu Pai, os teus servos para falar aos corações. Muito obrigado por essa oportunidade. Nos abençoa como igreja, abençoa o nosso pastor, cuida dele, meu Pai, onde quer que ele esteja. Que o seu Espírito Santo esteja com ele também, com a família dele. É assim, meu Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.